a parte de equações e inequações, nós estamos trabalhando bastante a parte de função do segundo grau. Equações de segundo grau, função quadrática. Isso porque é o dia a dia. São situações diversas, mas a gente está encontrando no nosso dia a dia e amadurece. Essa é a grande vantagem. Veja essa questão aqui. Você tem um gráfico que diz: a figura abaixo representa o corte plano de uma pista de skate, cuja equação é, está aqui a equação, y é ax2. Considerando-se OA, não, AO, ou A0, 0D igual a 5. Então veja aqui, isso aqui igual a 5. AB é igual a DC, que é igual a 4 metros. Podemos afirmar que o valor do parâmetro A, o A que ele está falando, o A que ele está falando é isso aqui, ó. Ele quer saber quem é A. Então, eu vou tirar daqui, vou pegar um espacinho melhor, certo? Então, olha aqui. Então, nós temos a pista de skate, certo? Então, nós temos aqui a nossa pista. Então, deixa eu exagerar um pouquinho aqui. Está aqui a pista. Eita! Deu bonita se eu não tivesse feito tão feia. Tá certo? Então, tá aí a pista de skate. Voltando para as cores normais. Certo? Então, vamos ajeitar um pouquinho esse eixo aqui, para ficar um pouquinho. Opa! Então vamos colocar ele no meio, né? Pronto. Então eu tenho, aqui nós temos, aí eu tenho aqui o ponto B. Aqui nós temos o ponto A, nós temos aqui o ponto 0, nós temos aqui o ponto C e temos aqui o ponto D. Tá aqui, isso aqui é o eixo X, isso aqui é o eixo Y. Automaticamente, a informação que eu tenho é que isso aqui é igual a 5, isso aqui é igual a 5, e que isso aqui é igual a 4. Isso aqui é igual a 4, a altura, igual a 4, automaticamente, isso aqui é o ponto 4. Ok? Conclusão, isso aqui é o ponto 5. Esse aqui é o x igual a menos 5. Então, você tem aqui o que nós chamamos de simetria. Nós chamamos de simetria. Ora, nós podemos pegar qualquer um desses pontos aí. Nós podemos pegar esse ponto C. Quais são as coordenadas desse ponto C? O x é igual a 5. O x é igual a 5. E o y igual a 4. Na relação, no par ordenado, 5 e 4. Então, nós temos a relação que y é ax ao quadrado. Simplesmente, o que nós vamos fazer? Substituir. Onde tiver y e onde tiver x. Onde tiver y, eu vou botar 4, porque o par ordenado é x e y, certo? Então, onde tiver x, eu boto 5, onde tiver y, boto 4. É a vezes x ao quadrado, então fica 5 ao quadrado. Nessa relação, nós temos 25a, isso é igual a 4. Passo 25 dividindo, então vamos ter 4.
sobre 25. 4 sobre 25, na realidade, se nós dividirmos, isso aqui dá 0,16. 0,16. Certo? Isso aqui era o parâmetro que chama de A. Voltando ao item, né? Voltando ao item da questão, ele pede afirmar que o valor do A. Então, o valor de A está no item B de bola. O item A, tá certo? O item B de bola. A resposta é B de bola. Pronto. Essa questão encerramos agora. Temos uma outra questão. Olha aqui. É isso que a matemática nos leva à empolgação. Cada questão é mais interessante do que a outra. Na construção do conhecimento, é assim que funciona. Veja a questão de número 75. A área de um quadrado de diagonal D, a área de um quadrado de diagonal D, lembra, está falando de um quadrado. É dado pela função a área em função de D. Determine os valores de M para os quais a área do quadrado de diagonal, isso aqui é a diagonal do quadrado, dado em centímetros, é maior do que 32 centímetros quadrados. Então vamos começar um pouquinho de geometria. Então, eu tenho um quadrado. Pronto. Eu tenho um quadrado. Um quadrado é, na realidade, um polígono de 4 lados, sendo que esses lados são um polígono de 4 lados, certo? Um polígono de 4 lados, com a seguinte curiosidade: esses lados são congruentes. Esses lados são congruentes, têm as mesmas medidas, e os ângulos internos são ângulos de 90 graus. É um quadrilátero, 90 graus. Esse quadrado, ele possui duas diagonais. É quando você liga dois vértices não consecutivos. Então, são duas diagonais. Tem essa e tem essa. Vou deixar só essa. Então, nós temos aqui, certo? A diagonal. Como é que eu faço a relação da diagonal com os lados? Qual é a relação? Como é que eu faço isso? Eu aplico Pitágoras, que diz que D ao quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso, cateto A e A. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 2A ao quadrado. Como eu quero a área em função da diagonal, porque nós sabemos que a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado, a medida do seu lado ao quadrado. Então, a diagonal do quadrado, no caso, é A2. Então, se eu encontrar o valor de A2 aqui, nessa equação, o nosso A2 vai ser a diagonal dividido por 2. Então, implica, era isso que ele queria. A área, ele chamou de S, em função da diagonal. Lembra, em função da diagonal, é a diagonal ao quadrado sobre 2. Então, a área em função da diagonal, era isso que ele falava, a área em função da diagonal. A área em função da diagonal é dada por essa expressão. Expressão a diagonal ao quadrado sobre 2.
o que é que nós temos mais? Nós temos o seguinte, olhe bem as informações. Ele está dizendo que determina o valor de m para os quais a área do quadrado de diagonal 3m menos 1 é maior do que 32. Então, ó, a área, nós temos aqui a informação que a área, em função da diagonal, é maior, tá certo? É maior do que 32. Então, nós temos, ó, a área, essa expressão aqui, a diagonal ao quadrado sobre 2 tem que ser maior do que 32. Então, eu posso passar esses dois multiplicando, porque não é variável, d ao quadrado é maior do que 2 vezes 32, 64. Não imagine você tirando a raiz, não faça isso. Você vai chegar à resposta sem dificuldade nenhuma, mas o procedimento não é esse, é da resolução. Primeiro, você compara essa inequação com zero. Então, passa menos 64 aqui. Então, eu quero que essa inequação ela seja maior do que zero. Então, primeiro passo, igualar a zero. Então, eu vou ter d ao quadrado menos 64, eu vou igualar a zero. Vamos resolver a equação. Trata-se de uma equação do segundo grau da forma incompleta, então desloco para o outro lado 64. Então, d ao quadrado é igual a 64. Então, eu tenho d, mais ou menos, que o expoente é par, raiz quadrada de 64. Então, eu tenho d igual a mais ou menos 8. Lembre, nesse momento não estou preocupado se trata o d de uma diagonal ou não. Eu estou fazendo o estudo do sinal dessa desigualdade. Então, o que você tem aqui? Então, nós vamos fazer o que nós chamamos estudo do sinal. Então, vamos lá. Estudo do sinal. Estudo do sinal da função, certo? Da expressão. Nós temos o seguinte, nós encontramos valores menos 8 para d e nós encontramos mais 8. A regrazinha diz assim, você olha o sinal que tem a variável ao quadrado. Temos mais, então a gente começa com mais, aí pula para dentro menos e aqui mais. Pronto. É como aquela história. Fora o mesmo sinal de x2, mesmo sinal de A, e dentro sinal contrário. Ora, agora vamos analisar. Eu estou querendo maior positivo. Então, onde é que é positivo? Antes do menos 8 e depois do 8. É o espaço que ele está pretendendo, é o espaço positivo, que é maior do que zero. Não tem igualdade, aberto. Só com detalhe, como trata-se de diagonal de medida, não tem sentido nós nos preocuparmos com esse valor negativo. Esse espaço negativo. Só me interessa quem? O espaço positivo. Então, a conclusão é que a minha diagonal é maior do que 8. Para que a área seja maior do que 32, a minha diagonal ela tem que ser maior do que 8. Mas quem é essa diagonal? Ele está dizendo, ó, minha diagonal tem que ser maior do que 8. Mas ele está dizendo na questão que essa minha diagonal é 3m menos 1. Então, a minha diagonal é 3m menos 1. Minha diagonal é 3m menos 1. Condição imposta, tem que ser maior do que 8. Então, deslocando um para o outro lado, caindo uma inequação do primeiro grau. 3m tem que ser maior do que 8 mais 1. 3m tem que ser maior do que 9. Então, m tem que ser maior do que 9 sobre 3. Então, fechando a questão,
o meu m tem que ser maior do que 3. Fechando a questão, o meu m tem que ser maior do que 3. Então, m maior do que 3. Era isso. Pronto. Era isso que o nosso amigo estava a querer. Ele diz, determine os valores de m para os quais a área do quadrado da diagonal, certo? A área do quadrado de diagonal 3m menos 1 é maior do que 32. Então, conclusão, m é maior do que 3. m, ó, maior do que 3. Então, aqui nós temos, ó, 3 a mais infinito. Então, nós ficamos com o item A. Porque, ó, maior do que 3, m, deixa eu só fazer uma... O m maior do que 3 está dizendo que vai do 3 aberto ao mais infinito. Então, opa, mais infinito. É o 8, mas é deitado, viu? O mais infinito. É o 8 mais deitado, como diz, aberto. Então, o item correto é o item A de alegria, A de amor, A de aleluia, o conhecimento, tá certo? Então, pronto, um pouquinho de geometria, um pouquinho de álgebra, um pouquinho de inequações, e vamos agora para a questão de número 76. Essa merece toda a nossa dedicação. Você tem um gráfico e vamos trabalhar. Então, veja aqui comigo. Considerem, tá certo? A função, daqui a função, definido por essa expressão aqui. Trata-se de uma expressão do terceiro grau, e cujo gráfico está representado na figura a seguir. Tá aqui o gráfico. Determine o conjunto de solução da inequação. Tá aqui. Essa é a minha inequação. Então, vamos analisar, certo? Vamos analisar passo a passo. Então veja aqui comigo. A minha função f de x, elas têm a seguinte característica. X à terceira menos 2x ao quadrado menos x mais 2. Se você olhar, eu preciso desse valor aqui, desse valor aqui. Esses valores nós chamamos de raízes da função. Eu preciso desses valores, onde corta o eixo do x. Então, eu tenho que pegar essa função, igualar a zero. X à terceira menos 2x ao quadrado menos x mais 2 igual a zero. Resolver a equação do segundo grau é simples, tem fórmula pronta, mas nós temos aqui a equação do terceiro grau. Então, vamos usar uns artifíciozinhos visto lá no nosso primeiro, né, no ensino fundamental, aquela história toda. Então, eu vou fatorar, agrupar, botar em evidência. O fator comum aqui é x2, fator comum de maior expoente é x2. x3 dividido por x2 sobra x, menos 2x2 por x2 sobra 2. Aí o que eu faço? Boto menos 1 em evidência aqui. Ó, para quê? Para aparecer esse mesmo fator. Menos x dividido por menos 1 dá x. Mais 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Igual a zero. Fator comum agora é x menos 2. Então, bota em evidência. X menos 2 em evidência. Esse produto dividido por x menos 2 sobra x ao quadrado. Menos esse produto dividido por x menos 2 sobra menos 1. Então, ficou simples. Um produto, fator igual a zero. Então, implica que cada expressão isoladamente eu devo igualar a zero.
implica que x menos 2 é 0, ou x ao quadrado menos 1 igual a 0. Aí nós temos aqui o x igual a 2, temos uma equação, um valor de x, e temos aqui x2 igual a 1, então aqui nós temos o x igual a mais 1 e x igual a menos 1. Agora, nós temos as três raízes. Ó, menos 1, ó, quais são as três raízes? Então, nós temos, agora vamos, ó, se eu mostrar aqui a equação, ó, o gráfico ele faz isso. Deixa eu só refazer o gráfico faz isso, ó. Então, só para ter uma ideia. Então, o gráfico faz isso, então nós temos aqui, ó, as raízes, que é menos 1, ó, a outra raiz 1 e a outra raiz 2. Pronto, então nós temos já as três raízes, mas o nosso problema maior não é bem essas raízes. Agora, o nosso problema é esse aqui. Ele quer, se determina o conjunto de solução da inequação. Conjunto de solução da inequação. Então, ele quer que eu determine isso aqui. 0 menor x3 menos 2x2 menos x mais 14 menor ou igual a 0. Se você voltar para o gráfico, nós temos, lembre, nós temos o sinal, o estudo dessa função aqui, o sinal dessa função. Por quê? Porque foi definido o gráfico de uma função, definido assim, ó, eu tenho as raízes, menos 1, 1 e 2, nós temos as raízes. Então, qual é o segredozinho que não pode ir muito longe? Quando está abaixo, ela é negativa, a função. Quando está acima da eixo horizontal, a gente diz que a função é positiva. Quando está abaixo, a função é negativa. Então, o que nós temos? Aqui nós temos negativo, antes do menos 1, negativo. Entre menos 1 e 1, a função é positiva. Entre 1 e 2, a função, ó, entre 1 e 2, a função é negativa. Aqui a função é negativa. Depois do 2, ó, como está acima do eixo do x, então ela é positiva. Então aqui a função ela é positiva. Então esse é o sinal da função f de x. F de x, sinal, ela é positiva entre menos 1 e 1 e positivo maior ou igual a 2. Onde é que ela é negativa? Antes do menos 1 e entre 1 e 2, de 1 até 2. Então veja aqui comigo, tá certo? Eu tenho essa expressão para analisar, essa expressão todinha para analisar. Se você observar com muita atenção, a minha função está bem parecidinha com essa. Então o que eu vou usar? Eu vou usar um artifício para que aqui apareça a expressão que você tem. Deixa eu colocar aqui no rodapé a função. Eu vou colocar aqui a função. A função que eu tenho é x3 menos 2x2 menos x mais 2. Pronto. Eu tenho essa função, eu quero ela, certo? É essa função que eu quero, que eu conheço o sinal, o estudo de sinal dela. Ora, o que está faltando aqui? Tá certo? Aqui nós temos, certo? Aqui só fazendo uma correçãozinha. Isso aqui é 12, né? Isso aqui é 12. Não é 0 não, 0 é aqui, 0, 12. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente, ó, para ficar a mesma expressão, aqui deve ser quem? Deve ser, olha lá, ó, eu tenho que ficar 2 aqui. Aí, o que eu faço? Eu pego, não, tem que ficar 2 aqui. Então, eu pego menos 12, boto desse lado, menos 12 desse lado, menos 12 desse lado. Então, não alterou nada.
certo? É como se eu pegasse, presta atenção, aqui não tem mais 14, se fizer aqui vai ficar menos 12, menor ou igual a x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos x, mais 2, olha aqui, aqui dá o quê? Mais 2, menor ou igual a quem? A zero. Pronto. Objetivo alcançado. Isso aqui representa o quê? A função. Então, eu posso dizer menos 12, menor ou igual a função f de x, menor ou igual a zero. F de x menor ou igual a zero. Então, pronto. Agora vamos analisar o que que nós temos, tá? Então, eu tenho isso aqui. Então, vamos analisar o que que nós temos. Eu tenho que a minha função, olha lá, aqui a minha função, ela tem que estar entre menos 12 e zero. Se você observar, ele está dizendo que a minha função, ela é negativa. Para estar entre menos 12 e zero, ela é negativa. Qualquer número que está entre menos 12 e zero é negativo. Entre menos 12 e zero é negativo. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou olhar a função onde é que ela é negativa. A função ela é negativa. Ó. Onde é que ela é negativa? Ela é negativa aqui e ela é negativa aqui. Então a minha função ela é negativa para x menor ou igual a menos 1, para x entre 1 e 2. Então, a função ela é negativa para quem? Para x, ó, vou colocar de volta aqui, só para vocês terem uma ideia. Menos 1, 1 e 2. Aqui é o meu x, certo? Então, se você analisar, ó, negativo, positivo, negativo, positivo. Negativo, começou negativo, positivo, negativo e positivo, certo? Então, negativo, ó, negativo, positivo, negativo e positivo. Como eu quero ela negativa, então a minha resposta tem que estar aqui, ó. Tem que estar, onde é que ela é negativa, menor do que zero. Então, a minha resposta é um intervalo que vai começar de quem? Ó, ele quer saber onde ela é negativa, certo? Onde ela é negativa. Então, nós temos aqui, lembrando que a minha função, ó, se você olhar o gráfico, a minha função, ela não passa de quem? Do menos 2. Ó, ela está definida aqui. Então, o que que nós vamos agora? Limitar. Então, ó, tem um limite aqui. Aonde? No menos 2. Limitou no gráfico. Então, a resposta está indo do menos 2, ok? A solução do menos 2 até o menos 1. Pronto. Aí eu tenho que unir o que vai do 1 até o 2. Pronto. Intervalo fechado. Então, o conjunto solução, o conjunto verdade. Isso está aonde? No item. Caso, ó, do menos 2 a menos 1, unido com 1 a 2. Então, o item correto é C de casa. Todo o nosso análise aqui foi através de gráfico. Através do gráfico. Lembrem, gráfico. Tudo que está acima da horizontal é positivo, tudo que está acima da horizontal é negativo. É isso que é importante. Reveja essa questão, ok?